A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha estudos, leituras, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos estudar Efésios, capítulo 5. Você está vendo no topo da tela que nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. Essa versão da King James é uma versão da Bíblia que coloca alguns títulos para facilitar o estudo. E aqui no capítulo 5, você vê que eles colocaram aqui esse título: Caminhando em Amor Fraternal. Só que, já adiantando o estudo, esses títulos que as versões da Bíblia colocam nem sempre são os melhores títulos. Esses títulos que você encontra nas Bíblias, dependendo da versão que você usa para o seu estudo, elas refletem o entendimento da equipe que fez aquela tradução. Então aqui a King James colocou Caminhando em Amor Fraternal. Mas nós vamos começar a ler o capítulo 5 e você vai perceber que esses versículos que estão aqui, veja, ele coloca assim, caminhando em amor fraternal. Vai do versículo 1 até o versículo 7. Aí eles colocam outro título aqui, caminhando na luz, a partir do versículo 8. Mas, quando nós lermos aqui do versículo 1 até o versículo 7, que eles estão colocando debaixo desse título, Caminhando em Amor Fraternal, você vai perceber que esses 7 versículos não falam apenas do amor fraternal. Eles falam a respeito de muitos outros assuntos. Por isso que, sempre que você vai estudar a Bíblia, você precisa entender que aquele título nem sempre vai refletir exatamente o que você vai ler em seguida. O amor fraternal é um dos assuntos que está tratado dos versículos 1 ao 7, mas ele fala a respeito de mais assuntos. Uma outra coisa, antes de lermos o capítulo 5, é que o livro de Efésios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apóstolo significa mensageiro e Paulo foi um seguidor de Cristo. Eu estou falando a respeito disso, eu sei que muitas pessoas que estão acompanhando essa leitura de Efésios 5 já conhecem um pouco mais a respeito da Bíblia, mas eu preciso fazer uma breve apresentação para aquelas pessoas que são muito novas na fé, que ainda não leram a Bíblia. Então, me permita aqui, meu irmão, minha irmã, que já tem uma caminhada na fé, abrir um parênteses para falar para as pessoas que são novas na fé. Então aqui, você que é novo, você que é nova na fé, que está começando a leitura da Bíblia, o livro de Efésios, ele é um livro da Bíblia no Novo Testamento, mas esse livro, na realidade, é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apóstolo significa mensageiro. Então, Paulo, ele foi um missionário, ele foi um mensageiro a respeito da mensagem de Jesus. E esse Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. E você pode conhecer essas 3 viagens lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver a história de Paulo e vai tomar conhecimento das 3 viagens missionárias que ele fez. Depois dele ter feito 3 grandes viagens missionárias, Paulo terminou a sua vida preso, porque na época que ele pregava a palavra de Deus, pregar a respeito de Jesus era considerado criminoso. Então, ele pregou, no final da vida, ele estava dentro de uma prisão e da prisão ele escreveu uma carta para os Efésios.
Então, quando você vê aqui Efésios, isso é uma carta que foi escrita por Paulo para os Efésios. Os Efésios eram os cidadãos da cidade de Éfeso, que fica atualmente na Turquia. Então, na Turquia é que fica essa cidade. Inclusive, essa cidade de Éfeso, ela não existe mais. Ficaram apenas as ruínas dessa cidade, que estão dentro de uma cidade chamada Selçuk. Essa cidade, a cidade de Selçuk, é uma cidade que fica na Turquia atualmente. Quando você vai para Selçuk, tem as ruínas de Éfeso. Então, Paulo escreve essa carta. Por que Paulo escrevia as cartas? Para trazer ensinamentos para os cristãos, para que eles pudessem receber orientação a respeito de seguirem a Jesus. Então eu fechei o parênteses agora. Fechei o parênteses para você que é novo, para você que é nova na fé, para você ter uma visão geral a respeito do que nós estamos lendo. Agora, para os irmãos na fé que já estão seguindo a leitura, estão seguindo no estudo, o capítulo 5, vamos lembrar que a carta de Efésios se divide em duas partes. Nós falamos isso ontem, quando nós fizemos o estudo do capítulo 4. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo apresenta a doutrina geral da graça. Ele está explicando no capítulo 1 que Jesus é o motivo da salvação de todos. Jesus morreu por todos na cruz e ele fez isso de graça para nós. Então ele nos concedeu uma graça. Todo aquele que aceita Jesus, de graça, recebe a salvação. No capítulo 2, Paulo fala que nós somos salvos pela graça. E isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, que não depende de nós. E no capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos e nós fomos ressuscitados. Porque quando estamos no pecado, estamos mortos espiritualmente. Quando aceitamos a Jesus, nós ressuscitamos. Depois que ressuscitamos, nós chegamos perto de Deus. Então nós que estávamos afastados, agora estamos aproximados. Depois, os que não são judeus nem tinham a possibilidade de chegar até Deus. Só os judeus que podiam fazer os seus rituais, como a circuncisão, que é o corte do prepúcio, a pele que cobre o órgão genital masculino no 8º dia de nascimento do menino, guardar o sábado, se purificar em relação a não comer certos alimentos e fazerem sacrifícios de animais. Esses rituais judaicos permitiam que as pessoas tivessem acesso a Deus, mas todas as pessoas que não são judeus, que são os chamados gentios, não tinham acesso a Deus. Com a morte de Jesus, houve a reconciliação. Tanto judeus quanto gentios, os que não são judeus, quando recebem a graça de Jesus, estão reconciliados. E com essa reconciliação, os não-judeus se tornam concidadãos dos céus. Concidadãos significa que, juntamente com os judeus, agora são igualmente cidadãos dos céus. E tudo isso foi possível por meio da morte de Jesus, por meio da graça, que é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos receber nenhum favor de Deus, mas Deus nos fez um favor. Enviou Jesus, que morreu por nós e nos deu a salvação de graça. Então, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso está no capítulo 2. Nós fomos ressuscitados, fomos aproximados de Deus, fomos reconciliados, somos concidadãos dos céus e agora fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem Cristo na cabeça e formamos um único edifício. Um edifício em que a pedra angular, a pedra que sustenta todo o edifício é Jesus.
Aí entramos no capítulo 3, que fala que Paulo estava se sacrificando para pregar a palavra para todos os efésios, e não só os efésios, mas todos os gentios, porque Cristo trouxe essa união. Ele realizou um mistério, ele uniu judeus e não judeus, todos num corpo que se chama igreja. Então, ele fala que todos devem se dedicar para ajudarem uns aos outros, para que todos recebam fortalecimento e possam seguir em unidade, porque agora existe reconciliação e salvação. Essa primeira parte dos capítulos 1, 2 e 3 explica que no final de tudo, Jesus, com a sua morte na cruz, nos ofereceu a graça, um favor que não merecíamos. Graça, num conceito teológico, é o favor imerecido de Deus. Nós recebemos um favor gratuito. Deus nos fez um favor. Enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Todo aquele que recebe a graça, que recebe Jesus como Salvador, recebe a salvação. Então, nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós. Não fomos nós que tivemos o plano de enviar Jesus. Foi Deus, o próprio Deus, que enviou Jesus e realizou, concretizou esse plano. No capítulo 4, no 5 e no 6, nós temos a segunda parte de Efésios, que nos fala a respeito das práticas que devemos seguir. Como devemos seguir para mostrar que realmente estamos conectados com Jesus? Se nós recebemos a graça, recebemos a Jesus, devemos seguir como Jesus andou. Então, ontem, nós lemos Efésios capítulo 4, que nos falou a respeito de várias práticas. Falou a respeito de não andar mais no roubo, mas trabalhar. Não andar mais na mentira, mas andar na verdade. Não dar lugar à ira, que é não ter autocontrole, não ter domínio próprio. Ser uma pessoa que tem pavio curto, que estoura facilmente. A pessoa deve ter autocontrole. Não dar lugar ao diabo. Significa não frequentar ambientes, prestar atenção ao que assiste, ao que fala, ao que escuta, ao que toca, aonde coloca os pés. Nós falamos que nós damos lugar ao diabo quando nós assistimos o que não devemos, falamos o que não devemos, colocamos os nossos pés em ambientes onde as pessoas estão se corrompendo, falando mal. Rodinhas de fofocas, por exemplo, é um lugar onde você não deve pôr os seus pés. As pessoas estão ali falando mal umas das outras. Ficar perto de pessoas que vivem reclamando, você está entrando num ambiente em que se dá lugar ao diabo. Então agora, no capítulo 5, existe uma continuação do capítulo 4. Então, quando você vê aqui a King James colocando esse título, Caminhando em Amor Fraternal, ele pegou um ponto que Paulo fala aqui no capítulo 5 e colocou como título. Mas vamos entrar aqui no capítulo 5 e você vai ver que do versículo 1 ao 7, Paulo fala de muitas condutas, de muitos comportamentos que um seguidor de Cristo, alguém que recebeu a graça, deve seguir. Veja o versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. A primeira orientação: se você recebeu a graça, se você aceitou o favor que não era merecido, que aceitar a Jesus como seu Salvador, então você precisa imitar a Deus. Você precisa... Esse Deus aqui, nós temos o Deus Pai, que é o Criador, nós temos o Deus Filho, que é o Senhor Jesus, que nos deu a graça, que se ofereceu como graça, e nós temos o Deus Espírito Santo. Ser imitador de Deus aqui é, Jesus, quando ele caminhou nessa terra, ele deixou vários exemplos. Ele orou por aqueles que o amaldiçoaram.
ele perdoou aqueles que o traíram. Ele amou as pessoas. Ele curou. Ele significa, ele serviu com os dons que ele tinha as pessoas nas suas necessidades. Quando ele recebeu convites de pecadores para refeições, ele foi e entrou na casa dos pecadores para compartilhar amor e a palavra de Deus com os pecadores. Então, essas atitudes que Jesus tomou como Deus Filho revelam coisas, condutas, comportamentos a serem imitados. Então, aqui no versículo 1 ele diz assim: portanto, esse portanto é uma continuação do capítulo 4, onde Paulo está falando sobre vocês estão caminhando com Deus. Então, sigam o caminho que é dele. Portanto, ele está continuando o mesmo raciocínio. Portanto, se vocês estão com ele, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, como filhos, você vai procurar imitar esses comportamentos que foram ensinados por Jesus. Versículo 2: e andai em amor como Cristo. Veja, andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Quando ele fala aqui de aroma suave, ele fala que Jesus ele foi manso, ele se ofereceu gratuitamente por nós, ele não ficou com aquela entrega que vem acompanhada de alguma exigência. Olha só, eu estou entregando meu corpo, então eu mereço glória. Jesus não se ofereceu dessa forma. Ele se ofereceu com aroma suave. Ele veio e disse: se o Pai quer que eu vá na terra e ofereça a minha vida pelos meus irmãos, eu farei isso de bom grado. Foi assim que Jesus fez. Tem muitas pessoas que vão na igreja e elas fazem boas ações, como, por exemplo, distribuir uma cesta básica, colaborar como voluntário na evangelização ou participar de algum trabalho na igreja e ficam buscando elogio. Olha só, não esqueça que eu distribuí a cesta básica. Não esqueça que eu fui lá e visitei o hospital. Não esqueça que eu fui lá e visitei os presidiários. Cristo não fez isso. Ele ofereceu a própria vida e ele fez isso com aroma suave. Ele poderia bater no peito e dizer: fui eu que dei a graça para vocês. Mas Jesus não fez isso. O versículo 2 fala que ele se ofereceu em amor. E Paulo está dizendo para os Efésios e está ensinando para nós atualmente que quando você faz algo para Deus, você recebeu a graça de Jesus, você deve seguir esse exemplo, ser imitador dele, amando servir ao próximo, colaborando com o próximo, porque você amou a Deus, amou a Jesus e você compreendeu o valor da sua fé. Compreendeu que o valor da fé corresponde ao serviço ao próximo e à colaboração com a construção da igreja como um edifício. Ontem, quando nós comentamos Efésios 4, nós dissemos que nós formamos o corpo de Cristo, e da mesma forma como uma dorzinha no dedo do pé e uma dor no dente incomoda o nosso corpo todo, se eu e você não fizermos bem o nosso trabalho dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo, nós estamos colaborando para a destruição desse corpo. Então, cada um de nós somos como células que fazem parte desse corpo. Então, nós devemos pensar em ser células ativas, saudáveis. E ontem, em Efésios 4, Paulo fala que nós devemos colaborar para a unidade do corpo de Cristo, para a edificação de todas as partes do corpo. Da mesma forma como nós precisamos que
olho funcione bem, que o dedo, cada dedo funcione bem, que os nossos dentes estejam saudáveis, evitando qualquer tipo de dor, nós também devemos pensar dessa forma com relação ao corpo de Cristo. Fazer a nossa parte colabora para que todo o corpo seja edificado. E isso tem gerado uma destruição da igreja atualmente, porque as igrejas, ao invés de estarem unidas em Cristo e por Cristo, elas estão interessadas nos interesses humanos. Existem pessoas que falam do nome de Jesus, falam que estão por Cristo, mas se você disser assim, se você verdadeiramente está por Cristo, então por que você renuncia? Não renuncia os seus interesses. Então é necessário pensar a respeito disso, andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou. Ele se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então esse destaque no versículo 2. Tudo que fazemos, devemos fazer com aroma suave, sem segundas intenções, mas com a intenção verdadeira de colaborar como células ativas do corpo de Cristo. Agora o versículo 3. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Então, quando ele fala não deve haver nem menção de imoralidade sexual, não se deve fazer nenhum tipo de piada, nenhum tipo de comentário com conotação sexual. Muitas vezes você chega na igreja e às vezes você entra em uma roda de conversas, tanto de irmãos quanto de irmãs, e você encontra às vezes alguns grupos que estão prestando atenção quando chega uma irmã, ou num grupo de irmãs quando chega um irmão, e fazem aquela piada. Você viu aquela pessoa? E fazem algum comentário com fundo sexual. O texto aqui no versículo 3 diz: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Existem até irmãos que encontram motivo para sempre fazer uma piada a respeito de partes do corpo feminino. A Bíblia está dizendo: se você está em Cristo, você deve ser santo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, está escrito assim: sede santos, como o Senhor é santo. Ser santo significa não dar lugar a nenhum tipo de contaminação nos pensamentos e nem com relação às palavras. E muitas vezes a pessoa usa as palavras para fazer esses comentários de cunho sexual. Prosseguindo aqui, como também de nenhuma espécie de impureza. Todos esses comentários são impuros, eles não são puros, e também de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não são adequadas aos santos. A cobiça, Jesus fala que se em Mateus, no capítulo 5, você encontra isso, Jesus começa o Sermão da Montanha, que é o sermão mais longo de Jesus, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, e Jesus fala no capítulo 5, se um homem atentar significa prestar bem atenção em uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério no seu coração com ela, porque no cérebro você já imaginou, você já consumou o pecado no seu pensamento. Jesus disse isso. Então, esses pensamentos, isso não deve nem sequer tomar a boca, os lábios daqueles que são santos. E quando você vê que o versículo 3 fala sobre imoralidade sexual, impureza e cobiça, você já vê que o título que está aqui, Caminhando em Amor Fraternal, ele não contempla tudo o que está escrito do versículo 1 até o versículo 7, como nós comentamos, fazendo aqui uma observação em relação ao título que a Bíblia, nessa versão da King James,
colocou aqui. Então esse título, Caminhando em Amor Fraternal, é só um título que pega um tema geral para termos uma ideia, né? Ele fala do amor fraternal no versículo 2, que Jesus Cristo ofereceu a vida dele como aroma suave. E nós devemos fazer as coisas na igreja com amor fraternal, como irmãos, entendendo que estamos servindo ao próximo, sendo todos irmãos, como Cristo, que é o nosso primogênito, nosso irmão, o primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho, fez isso por todos nós. Agora o versículo 4, ó. Não haja obscenidades, nem conversas tolas. Então, ó, não haja obscenidades. Não seja obsceno. Veja como você se comporta em relação às suas roupas, como você se veste, como você fala, conversa com as pessoas de forma obscena. Então aqui ele continua a ideia da sexualidade, fala agora da obscenidade. Nem conversas tolas. O que são conversas tolas? Conversas de fofocas, calúnia, difamações, injúrias, reclamações, murmurações, críticas pelas costas a respeito de outras pessoas sobre assuntos que não se sabe exatamente a verdade. Tudo isso são conversas tolas, são conversas que não edificam, conversas que não trazem crescimento, desenvolvimento nenhum. Antes de você falar a respeito de um assunto com alguém, pergunte: isso edifica? Isso vai trazer crescimento para o meu irmão, para a minha irmã? Isso vai trazer a solução de um problema que precisa ser resolvido? Se não vai colaborar com nada disso, então aquela conversa é uma conversa que é tola, é uma conversa que não tem sabedoria. Agora veja, nem gracejos imorais, aquelas piadinhas que fazem: a irmã está muito bonita hoje, o irmão está muito forte, e coisas assim que vêm carregadas de malícia. Quando você tem interesse em alguém no aspecto afetivo, na Bíblia ou é sim ou é não. Dentro da igreja, você fala que tem interesse na pessoa e se coloca em oração para ver se é para confirmar a vontade de Deus e leva avante para o casamento, para um namoro, que é um período de conhecimento entre mútuo e depois o casamento. Não existe espaço para gracejos imorais, mas muitas vezes você chega na igreja e você encontra um ou outro, uma ou outra, que ficam com esses gracejos imorais. Isso existe mais entre os irmãos, mas também existe no meio de algumas irmãs. Então, isso não é comportamento daquele que segue na graça, que tem como propósito seguir a Jesus. Veja aqui que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Então aqui o versículo 4 fala sobre obscenidades, como você se veste, o que você fala. Você tem conversas picantes e indiretas que falam a respeito de sexualidade, conversas sexualizadas, nem conversas tolas. Você ataca a fama de outras pessoas, fala mal a respeito de outras pessoas. Você fala de coisas que são inúteis, desnecessárias, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Versículo 5. Porquanto significa, é o mesmo que porque, né? Porque podeis estar bem certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, veja que agora ele acrescenta mais uma conduta ilícita para quem é cristão: ser ganancioso. Ganancioso é aquele que tem
a ânsia de ganhar. Ganancioso, ganha ânsia, sempre quer, está sempre ansioso para ganhar mais. Fala a respeito de alguém que nunca está satisfeito com o que tem. Está sempre querendo além do que tem. Então o ganancioso, que é idólatra. Por que o ganancioso é idólatra? Porque ele tem o dinheiro como seu ídolo. O ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está dizendo aqui, não tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Veja que o versículo 6 diz, é importante ter conversas com sabedoria. Todo tipo de palavra que não tem sabedoria, que é destituída de sabedoria, esse tipo de comportamento é que atrai a ira de Deus. O que significa ira de Deus? É quando Deus vê que a pessoa não quer seguir no caminho certo. Deus dá chances. Ele nos ensina a seguir pelo caminho certo. E a pessoa insiste em seguir pelo seu próprio caminho. Chega uma hora que Deus fala assim, fique à vontade, siga firme no seu caminho e pode fazer tudo o que você quiser. E nesse momento o Senhor remove, ele retira o rosto dele, a face dele de nós. Isso é a ira de Deus. É quando Deus deixa de nos cuidar e dá para nós Ele nos deixa fazer aquilo que queremos. Essa é a ira de Deus. Então o comportamento de não andarmos com Ele faz com que Deus se afaste de nós e não se importe mais, porque Ele já sabe que nós conhecemos e sabemos o caminho. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, não participe, não entre em amizades que se envolvem com essas práticas que nós lemos aqui. Aí a Bíblia da King James coloca um novo título. Coloca assim, Caminhando na Luz. Mas a mesma observação que eu fiz acima eu faço aqui. Você vai ver, lendo do versículo 8 até o versículo 14, que ele fala mais da luz do que a luz. Aí depois ele coloca um novo título, Caminhando em Sabedoria, do versículo 15 até o versículo 21. Depois Caminhando na Vida Conjugal, do versículo 22 até o versículo 33, que encerra o capítulo 5. Mas esses títulos são apenas apontamentos gerais daquilo que nós vamos ler. Então vamos ler aqui do versículo 8 até o versículo 14, que tem esse título aqui, Caminhando na Luz. Versículo 8, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. 9, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, devemos praticar o bem, devemos ser justos, andar em correção. Quando falamos aqui ser justos, é cumprir a lei de Deus, e a lei de Deus exige que venhamos andar na verdade. Então, por exemplo, andar na justiça. Tem uma questão que pega muitos irmãos na fé, que é a declaração do imposto de renda. A pessoa pensa assim, o governo é tão injusto e rouba tanto que se eu sonegar, não informar aqui alguns rendimentos, eu não estou fazendo nada de errado. Afinal de contas, o nosso imposto é mal usado. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos ser justos, nós devemos dar a César o que é de César. O próprio Jesus fez isso. Perguntaram para ele, vocês não pagam os tributos? Jesus mandou que Pedro pescasse o primeiro peixe e que dentro da boca dele tirasse o estáter.
e pagasse por ele e por Pedro. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, andar na justiça de Deus envolve pagar os tributos corretamente com honestidade. E também envolve pagar a Deus o que é de Deus. Tem pessoas que têm muita dificuldade com relação aos dízimos e com relação às ofertas. E muitas pessoas têm dificuldade em contribuir com o crescimento do reino de Deus. Se você tem essa dificuldade, peça a Deus que mostre um caminho em que você possa realizar a sua colaboração financeira de uma forma que você possa participar ativamente do uso daquele recurso. Você pode pedir isso a Deus e você pode acessar esse recurso, fazer as compras daquilo que está relacionado ao ministério, participando de repente no conselho fiscal da igreja, para que você possa verificar o efetivo uso dos recursos financeiros da igreja. Verifique se na sua igreja existe conselho fiscal, se na sua igreja existe a transparência em relação aos recursos. Tem muitas igrejas que isso é fechado. E você sabe que nós precisamos também saber que existem igrejas que têm segundas intenções. Existem pessoas que abrem igrejas com o propósito de usar as igrejas como grandes negócios. Mas eu não estou falando que você não deve estar atento em relação a isso. Não pense no dízimo como, o pastor está me roubando. Pense, se você pensa assim na igreja que você está, então significa que você precisa procurar um outro lugar. Procure um lugar onde você possa, onde você colabore e você tenha confiança de que aquele recurso está sendo usado para a transformação de vidas. Então, ao invés de se insurgir contra um princípio bíblico, verifique onde você está e se existe prestação de contas e esclarecimento do uso dos recursos para os projetos do ministério. Então, ande em toda bondade, justiça e verdade. Verdade é andar com sinceridade, não escondendo a quem se é. A pessoa, às vezes, no domingo na igreja é um tipo de pessoa e na segunda-feira, quando é o campo real, da vida real, a pessoa age de maneira completamente diferente, como se não tivesse nenhuma relação com Cristo. Versículo 10. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Então aprendam a saber o que agrada a Deus. Como que você discerne o que agrada a Deus? Lendo a Bíblia. Porque lendo a Bíblia você vai aprendendo o que Deus quer de nós. Versículo 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Ou seja, condenem o que está errado. Como que você condena o que está errado? Aqui no versículo 11 tem um comentário importante que é que muitas pessoas dizem assim: você não pode falar a respeito do pecado do outro, porque está escrito em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, que não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma forma com que vocês julgarem aos outros, vocês serão julgados. Então muita gente fala assim: antes de você apontar o dedo para o outro, aponte o dedo para você mesmo. Se olhe no espelho, porque você não pode julgar ninguém. Mas o versículo 11 aqui fala claramente: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Você não pode julgar o outro quando você faz aquele julgamento em que você faz as coisas erradas e aí você julga o outro com o propósito de apontar que o outro também está sujo.
porque é uma forma de você se justificar. Você fala assim: eu faço isso, mas aquele faz aquilo. Eu faço isso, mas aquela faz aquilo. Então, esse julgamento em que eu quero condenar o próximo para eu poder me justificar, esse tipo de julgamento é que é: não julgueis para que não sejais julgados. Mas a Bíblia não fala que eu não posso julgar. Nós temos a Bíblia para trazer a instrução do que é certo e do que não é. Veja o versículo 10. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós precisamos saber o que é que agrada ao Senhor e o que não agrada. E devemos condenar a calúnia, a mentira, a imoralidade sexual, a injustiça, porque a mentira, tudo isso está na Bíblia, que é errado e isso deve ser condenado. Eu posso corrigir alguém e dizer: não faça isso porque isso está errado na Bíblia. E a pessoa pode interpretar que eu estou fazendo o julgamento dela. Mas na verdade, quando uma palavra é lançada para correção, isso não é julgamento. Isso é trazer a correção para que a pessoa ande no caminho certo e se mantenha na graça. Versículo 12. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Veja, o versículo 12 é um complemento do versículo 11. Temos que ler os dois em conjunto. Vamos ler o 11 e o 12. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. 12. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Versículo 13. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Então veja que a luz é a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, todas essas atitudes, elas são condenadas porque elas se manifestam pela luz, pelo conhecimento da palavra de Deus, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. O pecado se torna claro diante do conhecimento da palavra de Deus. 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então Cristo vai brilhar, vai trazer a face resplandecente dele, que traz a luz sobre a tua pessoa. Esse título aqui, Caminhando na Luz, ele ficou um bom título, como nós vemos aqui. Do versículo 8 até o versículo 14, de fato, todos esses textos falam a respeito de caminhar na luz, de Cristo resplandecer o seu rosto, de que o conhecimento da palavra traz a luz, a clareza, a iluminação para aquilo que está nas trevas. Agora, vamos para o próximo ponto, que a Bíblia King James colocou aqui: caminhando em sabedoria. Versículo 15. Portanto, estai atentos. Atentos significa prestem atenção para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Veja aqui o 19. Louvando de coração ao Senhor. 20. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Temor de Cristo significa respeito a Cristo. Então nós vemos aqui que quando ele fala que caminhando com sabedoria,
ele acaba falando a respeito da bebida alcoólica. Fala a respeito de... Ele fala aqui, andai em sabedoria. O primeiro ponto é o versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse versículo 16 nos fala a respeito de gestão do tempo. Como que você usa o seu tempo? Caminhar em sabedoria significa que você vai usar o seu tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, que você não vai abrir mão do seu tempo de relacionamento com Deus, do seu tempo de qualidade no relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que dizem, eu estou muito ocupado, e elas ficam muito preocupadas com coisas que, se ela dedicasse primeiramente o reino de Deus, ela conseguiria receber sabedoria para administrar toda a sua vida. As pessoas se preocupem, eu vou organizar o meu trabalho, os meus estudos, o meu relacionamento conjugal e a minha família. E elas acabam muitas vezes se perdendo na sua organização. E não é assim. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus ensinou: buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você recebe sabedoria para fazer a gestão e a divisão do tempo de maneira melhor e mais inteligente. Então o versículo 16 diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias estão carregados de mal. Se você organiza o seu tempo, a sua agenda, para cuidar da sua família, para cuidar do seu trabalho, para cuidar dos seus negócios, mas você não tem a revelação, a iluminação, a luz, a clareza de Deus, como que você vai resolver os seus problemas e lidar com tudo isso? Percebe que, se você coloca Deus em primeiro lugar, você recebe o direcionamento, você recebe luz e clareza. E aí, quando você vai para o dia a dia, para dentro do seu relacionamento, para dentro da paternidade, da maternidade, para dentro do seu negócio como gestor, como empresário, para dentro do seu local de trabalho, para lidar com os enfrentamentos do dia a dia, você entra com a sabedoria de Deus. Então esse é o versículo 16, sabedoria em buscar a Deus em primeiro lugar. O 17, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Não tenha aquela vontade de tomar a decisão pela sua sabedoria, pela sua força, pela sua inteligência. Coloque todas as pautas da sua vida na oração, no direcionamento do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. As pessoas que se embriagam acabam se perdendo em relação às decisões. Mas deixai-vos encher pelo Espírito. Esse versículo 18, ele confirma aquilo que nós estávamos falando. Deixai-vos encher pelo Espírito. Você vai ser cheio do Espírito quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua pauta. Isso vai fazer você ser cheio do Espírito Santo. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Significa, o assunto de vocês deve ser primordialmente tudo que está ligado ao reino de Deus. Se você é cidadão do céu, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim: se vocês agora são do céu, pensem nas coisas que são do alto. Então aqui no versículo 19 fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falem sobre as coisas de Deus. O que você tem falado? Você fala, aquilo que você mais fala é aquilo que revela onde está o seu coração. Se você fala demais de coisas ligadas a esse mundo, o seu coração está muito conectado com o mundo. Continuando aqui o 19, cantando e louvando de coração ao Senhor.
Tem muitas pessoas que estão participando da igreja porque têm outros interesses. Interesse, de repente, de, dentro da igreja, encontrar um meio social. A igreja é muito mais do que um meio social para você ocupar o seu tempo em fazer boas obras ou em fazer alguma coisa que preenche o seu coração. Mais do que isso, a igreja é um lugar de você ter relacionamento com Deus, de você ter conexão com Deus, de você fazer as coisas por amor a Deus. Você serve ao outro aqui na terra, mas você faz não porque você quer um elogio, porque você quer ganhar o prêmio de que você é uma boa pessoa, mas porque você faz por amor a Deus. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Então, não é a boa obra que você faz que te salva, mas a sua ligação com Deus. Versículo 20. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus. Cotidianamente significa no dia a dia, todos os dias, tendo gratidão. Então aqui o versículo 20 fala a respeito de agradecer. Tem pessoas que não conseguem agradecer pelo que têm. Elas vivem reclamando da vida. E a reclamação é uma tolice, é falta de sabedoria. Por quê? Quando você reclama, você entra numa dimensão negativa, em que você fica insatisfeito. E quando você está insatisfeito, você acaba descontando essa insatisfação nos seus relacionamentos e você torna tudo ao redor da sua vida amargo. Mas quando você tem uma postura de agradecer pelo que você tem, você consegue ter o contentamento, satisfação, e isso faz com que surjam novas ideias e que você consiga pensar a respeito de coisas novas. E você torna o ambiente à sua volta um ambiente agradável, onde você incentiva as pessoas, motiva elas para novos projetos ao invés de ficar colocando uma dimensão, uma frequência, uma energia negativa no lugar. Então, dê mais graças a Deus. Você pode buscar avanços, crescimento, sem problema nenhum, e deve buscar, mas você deve pensar que tudo que Deus tem feito até aqui é motivo de agradecer a Ele. Então, o versículo 20, cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se uns aos outros é tratar a todos igualmente, não se colocar como, não se sobrepor, não se colocar acima de ninguém. E também não se sentir inferior, com nenhum tipo de complexo, se colocando como menor. Porque existe um lado, o orgulho, mas existe outro também, que é quando a pessoa fica, ó vida, ó azar, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não consigo fazer nada, eu não faço nada direito. Então, nem o orgulho, eu sei tudo, eu sou melhor, nem o vitimismo, eu não consigo fazer nada. Sujeitando-vos uns aos outros, todos são importantes para o reino de Deus. Entenda o seu valor, a sua importância, assuma o seu papel dentro do edifício de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Agora aqui é um novo título, Caminhando na Vida Conjugal. Versículo 22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. 25. Então aqui os versículos 22, 23 e 24 falam a respeito do posicionamento das mulheres, falam a respeito do posicionamento das esposas. Como você, que é esposa, se posiciona dentro do seu casamento. Nós estamos vivendo um tempo em que existe uma pauta feminista, em que muitas mulheres dizem, você não precisa de homem. Os homens, existem mulheres que dizem publicamente nas redes sociais,
Os homens não servem para nada. E os homens estão revoltados com isso e dizendo: não servem para nada? Quem é que limpa o encanamento das casas? Quem é que constrói as casas? Quem é que cuida dos problemas de estrutura da casa, consertam os veículos e fazem todas essas coisas? Então, esse movimento de desvalorização do homem, como também o outro movimento, que é o de desvalorização da mulher, são movimentos que estão totalmente errados. Deus formou o homem e Deus formou a mulher. E Deus formou ambos para que a mulher caminhe ao lado do marido, que os dois formem uma só carne, que se ajudem mutuamente. Então, a esposa, o papel da esposa é ser submissa, significa conversar, falar com o marido, e quando o marido dá um posicionamento, a mulher tem o seu lugar de fala. Ela tem a sua oportunidade de mostrar o seu ponto de vista, como ela pensa a respeito do assunto. Mas se o marido ele chega a uma conclusão, a esposa precisa respeitá-lo, porque Deus colocou o marido como cabeça da família. Deus colocou isso como um princípio bíblico. E da mesma forma como nós, como igreja, não podemos chegar até Cristo e dizer Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, e dizer a Jesus como ele deve seguir, como ele deve orientar a igreja, a esposa também deve ser submissa ao marido. Deve buscar um marido que é submisso a Deus. Existe a chance de uma esposa não seguir algo que o marido diz? Eu penso que se o marido propõe que a esposa faça alguma coisa errada, como por exemplo sonegar o imposto, não pagar os direitos trabalhistas da empresa que tem em comum, nesse caso a esposa deve dizer: marido, você está errado, porque nós devemos seguir na justiça. Então, veja que existe um ponto em que a esposa deve honrar a Deus, honrar a sua alma primeiro. Mas se o marido é um marido comprometido com Deus, então a esposa deve ser sujeita a esse marido. A esposa deve ser sujeita ao marido quando ela é espancada, quando ela é agredida, quando ela é violentada, quando ela sofre abuso psicológico, que é o uso de palavras que diminuem a mulher, dizendo que você está gorda, você está feia, você está horrível. Existem homens que fazem isso dentro de casa com as suas esposas. Nesses comportamentos, a mulher deve dizer: você está passando do limite. Então, veja que é necessário ter sabedoria com relação a esses ensinamentos, porque existem aqueles pastores que dizem: não, a mulher tem que ficar sempre sujeita, sempre submissa, sempre obediente. Tudo que o marido fala tem que fazer. Não, existem limites. Agora, a misoginia é o termo que eles usam, que é o desprezo à figura feminina. Essa misoginia, esse desprezo à figura feminina também precisa ser combatido. Nós precisamos entrar num equilíbrio. Deus fez o homem e fez a mulher. Deus ama ambos, tanto o homem quanto a mulher. Cada um foi feito para exercer um papel e deve-se seguir no papel que Deus reservou para você, homem, para você, mulher. Então aqui, caminhando na vida conjugal, preste atenção com relação aos limites, com relação aos abusos, mas se o marido é um marido que tem relacionamento com Deus, você é uma mulher que tem relacionamento com Deus, então leia aqui o versículo 22 nesse prisma, no prisma de que os dois
seguem a Deus e têm uma vida de devoção e relacionamento com Deus. 22. Esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Por quê? Se o marido é um marido que segue a Deus, ele ora e ele toma as decisões com o Senhor. E o Senhor o constituiu o marido como cabeça da família. Agora o versículo 25. Maridos, cada um de vós, veja que os maridos têm deveres aqui. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Lembre-se, Cristo deu a vida pela igreja. Então, o texto aqui de Efésios fala de um marido que dá a vida pela sua esposa. Se esse marido dá a vida pela esposa, então a esposa deve ser submissa a esse marido. Afinal de contas, ele está dando tudo dele para ela. Se ela não é submissa a esse marido, então ela está desonrando um marido que está dando a vida por ela. Versículo 26. Cristo fez isso a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Cristo, ele se batizou nas águas para mostrar que devemos estar arrependidos dos nossos pecados, e da mesma forma ele purificou a igreja pela palavra. Então veja, quando conhecemos a palavra, somos purificados dos nossos pecados, tomamos conhecimento a respeito do que é certo e podemos andar na luz. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Jesus fez tudo isso. Ele se sacrificou, ele deu tudo o que tinha para que a igreja pudesse estar gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Fala aqui a respeito do marido se dedicar para ter a sua esposa bem cuidada, dentro de casa, com confiança em Deus e sendo alimentado espiritualmente. O marido tem um papel sacerdotal dentro de casa, de ser aquele que orienta a leitura da Bíblia dentro de casa, instrui os filhos no caminho do Senhor, coloca os princípios bíblicos em todos os negócios da família, para que a família completamente seja santa, inculpável e dedicada ao Senhor, como Cristo fez com a igreja. Versículo 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. 30. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Esse versículo 31 fala a respeito daqueles maridos que ainda são muito dependentes da sua mãe. E isso tem sido motivo de reclamação de muitas mulheres, que dizem que o seu marido defende mais a sogra, no caso a própria mãe, do que ela. O versículo 31 fala claramente: quando um homem se casa com a sua mulher, ele deixa o pai e deixa a mãe, e se une com a sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Então, pelo texto bíblico, o dever do marido é zelar da sua esposa, porque a sua esposa é que corresponde a ele próprio. E existem 3 famílias. Quando você se casa com a sua esposa, você deixa a sua família número 1, que era a família que era formada pelo seu pai, pela sua mãe e por você. Quando você se casa, você tem agora a sua família, que é a família número 2. E quando você tem os seus filhos, eles, quando se casam, eles formam uma nova família. Então, nem o pai, nem a mãe devem querer se envolver e se intrometer nas decisões dos filhos quando os filhos se casam, porque eles são a família número 3. Quando o filho se casa,
ele já não faz mais parte da sua família. Ele, com a esposa, ou ela, com o seu marido, são uma nova família. E o versículo 31 traz esse princípio bíblico com relação ao casamento. E o versículo 32, este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Aqui no versículo 32, Paulo está dizendo, existe um mistério de Cristo estar unido com a igreja, como a sua noiva. E o mistério é que Cristo cuida da igreja. Versículo 33, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, esses são comportamentos relacionados à vida conjugal para aqueles que são cristãos, aqueles que dizem que estão seguindo na graça de Jesus. Você vê aqui da leitura do capítulo 5 que todo ele fala a respeito de práticas, de comportamentos, de atitudes em relação a agir com amor, em relação ao que você fala, em relação a andar na luz, em relação a como cuidar do seu matrimônio, a esposa com o marido com a esposa. O capítulo 4, 5 e 6 de Efésios são capítulos que falam a respeito de prática, de vida real, no dia a dia, como você aplica a graça. E os capítulos 1, 2 e 3 explicam a graça, como recebemos a salvação. Então essa é a meditação, o estudo de Efésios capítulo 5. Deus abençoe a sua vida e amanhã vamos estudar Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 nos fala a respeito da batalha espiritual, traz ensinamentos para que o cristão possa combater, não só na vida real, no dia a dia, mas também combater no mundo espiritual. Ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.